dia a todos. Sou a professora Marisa, professora na rede pública há 25 anos, trabalho com séries iniciais. Estou aqui para dar uma pequena entrevista, uma pequena ajuda às futuras pedagogas e para que elas possam entender um pouquinho do trabalho do professor no dia a dia. Com relação à insegurança, todas as pessoas que iniciam trabalho dentro de uma sala de aula sentem segurança sim, muito. Mas com o passar do tempo, com as experiências, a ajuda que a gente tem dos profissionais, como a da gestão, supervisão e orientação educacional, a gente se torna pessoas mais seguras, melhor para fazer um bom trabalho com essas crianças. Sim, existe. É necessário que haja essa formação. Ela é um embasamento para que a gente possa dar uma melhoria na qualidade do trabalho que a gente vai fazer. Sem essa formação continuada, a gente fica meio que alheio e com um pouco de dificuldade de fazer um trabalho melhor. A gente sabe que a educação ela não caminha só. Famílias, a escola, elas têm que caminharem junto para que o estudo, seus filhos tenham um aprendizado de boa qualidade. E os pais, por suas vezes, a integração deles é fundamental para o desenvolvimento da criança. Como, por exemplo, participação em reuniões. É fundamental que os pais participem das reuniões para que a gente possa saber como lidar com cada criança, porque a gente não tem conhecimento de cada criança. Então, os pais, interagindo com a escola, se torna mais fácil a gente fazer um trabalho diferenciado. Olha, eu costumo dizer que o professor ele tem que dar tempo à criança, né? Respeitar o tempo da criança. O professor tem que estimular a criança, montar metodologias, estratégias que vão ajudar no desenvolvimento dessa criança. Porque ninguém é igual. As crianças, umas são diferentes das outras no aprendizado, na forma de receber as informações. Então tem que dar esse tempo à criança, buscar metodologias, práticas, ideias para se trabalhar e com isso você consegue fazer um trabalho de boa qualidade. Sim, com certeza. Pois através deles, eles nos dão um norte, né? Eles nos dão um embasamento de como a gente fazer o trabalho, porque as turmas são diferenciadas. Não existe uma turma homogênea, né? As turmas são diferentes, os alunos são diferentes e nós, como profissionais, temos que buscar metodologias, pesquisando, buscando práticas que possam ajudar essa criança a se encaixar, né? A se encontrar dentro de uma sala de aula e poder fazer o trabalho para que a gente possa igualar o trabalho das crianças. Porque a gente sabe que a diferença existe, mas se nós buscarmos como é que eu posso dizer, metodologias que vai se agregar a cada tipo de criança, com certeza o trabalho vai ser bem melhor e produtivo. Sim, todo professor tem que fazer uma modificação no seu trabalho, todo. Por quê? É como eu acabei de falar nas outras questões, nas outras perguntas, que não tem turma homogênea. Então o professor ele tem que buscar mecanismos para diferenciar a aula dele. Tem criança que já entra sabendo ler, outros não. Tem criança que tem facilidade no aprendizado, outras não. Então o professor tem que buscar estratégias para fazer com que essa criança possa se igualar aos outros. É muito importante isso. E a informação está aí, né? Nós temos a internet, nós temos livros, nós temos N, como é que eu posso dizer, meu Deus, N possibilidades de dar uma boa aula, né? E é lá que eu vou buscar. Eu costumo trabalhar muito com jogos, porque
como eu trabalho com seres iniciais, segundo ano, eu acredito e faço isso porque dá certo. Trabalhar com jogos são estratégias que ajudam a criança a aprender mais rápido e melhor. Olha, é uma questão que, na minha concepção, acontece, acho que em todas as séries iniciais, por conta que a criança, por exemplo, a criança que já está bem avançada na leitura, com aquela que ainda não sabe nem pegar no lápis para escrever, aí o professor tem que fazer trabalho diferenciado. Não tem como colocar aquela criança, fazer uma atividade, aquela criança que ainda não tem aquele desenvolvimento motor, por exemplo, não tem a leitura, não tem como ela fazer a mesma atividade que aquela criança que já sabe ler, já está mais avançada. Então aí o professor entra com uma atividade diferenciada, para que essa criança possa fazer o seu trabalho da melhor forma possível. O professor está ali dando a assistência para aquela criança. Você não vai dizer que o professor vai deixar os outros que não sabem ler à parte, não. O professor também tem que ter um olhar diferenciado para aquela criança que está com essa dificuldade. Daí a importância de a gente fazer um trabalho diferenciado para que ela possa se sentir incluída junto dos outros, porque na maioria tem criança, por não saber ler, não saber escrever, ele se sente excluído. E o professor tem que fazer a parte dele, fazer um trabalho onde aquela criança que está nesse, como é que eu posso dizer, processo, ele possa, né, se sentir acolhido pelas outras crianças. E fazer atividade também onde as crianças que sabem ler se juntem com os que não sabem, para um dar apoio para o outro. Isso é muito importante, esse tipo de trabalho com a criança. E a criança se sente acolhida pelos outros que estão mais avançados. Olha, no meu ponto de vista, não há uma prática efetiva. Há um conjunto de práticas. Porque se houvesse uma prática efetiva, ninguém ia buscá-la. Todo mundo seguia aquela. Mas o que a gente observa é que não é assim. Para que tudo funcione, é um conjunto de práticas, para que a gente possa, de fato, chegar com um denominador comum. Proporcionando, gente, essa questão proporcionando atividade diferenciada, para que aquela criança que tem um desenvolvimento melhor dentro da sala de aula, ela já está tão bem avançada, com essas atividades diferenciadas, dá a ela uma função de ajudar o outro. Com essa atividade diferenciada, a gente dá sempre uma função a ela para ajudar os coleguinhas. Com isso, ela se sente motivada. Daí a importância de se trabalhar em conjunto. Porque a criança se sente motivada, ela observou que ela pode, com o que ela sabe, ela pode ajudar o coleguinha. E com isso, ela vai melhorando gradativamente e também fazer com que a criança se interesse por outras disciplinas. Por exemplo, uma criança gosta de matemática, então ela vai se esforçar para matemática. Eu, como professora, sabendo que temos uma turma dessa forma, eu avalio de acordo com a produção daquela criança. Eu não posso avaliar ela de uma forma que ela não conseguiu abranger as minhas expectativas, mas eu vou avaliar de acordo com aquilo que ela produziu. E isso é importante, o professor jamais pode descartar o que aquela criança, se ela produziu aquilo ali, é até onde ela pôde ir. E ela está de parabéns, porque daí a importância de nós fazermos melhorar cada vez mais as nossas estratégias de trabalho, as nossas habilidades, para que possa ajudar aquela criança. Então a gente avalia de acordo com a produção que a criança fez. De acordo com aquilo que ela conseguiu, a avaliação tem que ser feita assim. Tá? Jamais um professor, eu nunca vou dar um 0 para uma criança se ela fez a atividadezinha dela de acordo com as limitações dela, de acordo com aquilo que ela conseguiu. E é isso, gente. A educação é isso. A gente tem que estar disposto a errar, a acertar, mas o importante é ajudar essas crianças
uma educação de qualidade, para que o mundo possa ser melhor. Pois é, como eu já dei a minha entrevista e falei sobre o estado do Pará, lá a educação ainda precisa de um ajuste, de muita melhoria mesmo. Mas nós, como profissionais e gostamos de que fazemos, eu falo por mim também, a gente tenta de todas as formas, né, fazer um bom trabalho, buscando mecanismo, montando as estratégias, conversando com os pais, aqueles pais que têm dificuldade em colocar o filho para estudar. E nós, como professores, a gente tenta mostrar um caminho para que eles possam observar que a educação ainda é uma saída para as pessoas. E a pessoa que tem estudo tem mais chance, né, de ter uma vida melhor, de ter um futuro melhor, né? E aquela criança que não tem essa possibilidade, ela vai ficar ali no mundinho dela, ali vai parar para ela. Então a gente tenta fazer esse trabalho. Além de ser professor, a gente também dá um pouquinho a gente passa a ser um pouquinho pai dessas crianças. A gente é um pouco de tudo, eu falo porque eu sou assim. Eu sou um pouquinho de tudo para os meus alunos. Eu sou pai, se precisar, a criança está ali precisando de uma palavra, que às vezes a criança, porque todos nós sabemos que tem criança que tem problemas em casa, a gente faz esse trabalho, fala um pouquinho, dá um pouquinho de atenção como pai, como mãe, como professor, como em tudo. Eu falo, o professor se encaixa em todas essas áreas. E ali a gente precisa, gente. Então, vamos fazer o nosso trabalho como educadores, não só dar aula, mas vamos trabalhar no todo, para que a criança possa perceber que há uma segurança e que ela entenda que a educação é a melhor forma de ser um cidadão de bem, um cidadão importante perante esse mundo que a gente está vivendo hoje.